Porque Paulo está dizendo assim, ó, assim como a serpente enganou Eva, e se o senhor diz que lá em Gênesis 3, enganar Eva, termina nesse engano o sexo, então o senhor está defendendo que o diabo pode engravidar as pessoas da igreja? Te mostrou que estava numa pessoa. Uma pessoa mostrou, pastor César. Quem é essa pessoa que mostrou que estava nu? Eu quero saber. Eu estou fazendo perguntas para o senhor não está respondendo. O senhor quer dizer que o diabo pode transar com as mulheres da igreja? Adão é homossexual? O Adão se deitou com Satanás? O Adão praticou zoofilia? Ele transou com a cobra junto com a Eva? É isso que o senhor defende? Shelá e Shelô. Leia aí, ué. Leia aí, Gênesis 3:3. O senhor está dizendo. Vamos lá. Dele, Shelá, tá em Gênesis 2, verso 17. Então, pega o texto aí. Gênesis 3. Então, Gênesis capítulo 2, verso 17, tá Shelá. Beleza, se tá Shelá ou não. Tá ou não tá? Mas você entende esse conceito de masculino e feminino do hebraico? Sim, estou entendendo do hebraico. Calma aí. Não, entender como o senhor não entende. O senhor é professor, me ensina então. Então tá bom, Eu queria saber do fruto, eu queria saber, fiz uma pergunta pro senhor, como que os filhos viriam, o senhor até agora não respondeu. O pecado de Gênesis 3 é de ordem sexual? Tem um relógio na tela ou não? Vai colocar agora, nós temos 4 minutos para o senhor discorrer naquilo que o senhor acredita. Caso o seu filho queira participar, o senhor tem 2 minutos, ele também tem 2 minutos. Sim, na minha visão, sim. Começando com Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher. Então começou um diálogo, né? Esse ser começou a dialogar com a mulher, então ela conversava. É assim que Deus disse, então começou um questionamento, né? Um questionamento. É assim que Deus disse? E depois fez uma pergunta. Não comereis de toda a árvore do jardim? Então, do jardim comeremos. Aí a mulher disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Então aqui ela citou Gênesis 1:29. Porque nós temos que ver aqui no texto o que é árvore comestível e árvore que não é para comer, né? Aqui nós vemos no 29. O fruto da árvore que dá semente serve usar para mantimento. Então isso aqui é para mantimento. E aqui no decorrer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. O pastor, como é professor de hebraico, ele sabe que aqui esse dele é Shalom. Mas quando Deus falou no versículo 17 do capítulo 2 de Gênesis, aqui ele fala Shelá, quer dizer, né? Dela não comereis. E aqui a serpente fez a interpretação dele para Eva. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. A primeira mentira. E essa era a primeira mentira, pastor Juliano, pastor César, ela está vinculada lá em Apocalipse 22, 18, 13, quem tirar, quem acrescentar, perderá o direito de comer da árvore da vida. E Jesus disse no Evangelho de João 8:44, quando aqueles diziam que eles eram filhos descendentes de Abraão, Jesus disse, vós tendes por pai é o diabo, porque ele é homicida desde um princípio, né? Porque aí Jesus vai fazendo a narrativa lá. E antes do 44 ao 43, Jesus disse assim, vós não entendeis minha linguagem, né? É o que a gente vê que muitos teólogos não entendem a linguagem de Gênesis capítulo 3. E aqui ele começa, continuando, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, ela iria conhecer, saber como seria a concepção da vida, segundo o meu entendimento, o que diz as Escrituras. Agora, as consequências são graves daqui para frente. Tanto que Paulo fez uma alusão a este assunto, escrevendo aos Coríntios, no seu capítulo 11, no versículo 1. Tem uma tradução que diz Oxalá, tem outra tradução que diz tomara-me suportais a minha loucura. Suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de Deus para vos preparar a saber como uma virgem. Então Paulo está falando de virgindade, que era Paulo. Aqui a Eva era a primeira virgem. E Paulo justamente está falando, estou preparando como uma virgem, a saber, a um marido. Porque aqui a Eva não teve um marido.
aqui nós vemos que teve 2 homens, e eu vou provar dentro da ciência e dentro das escrituras que o que aconteceu com a Eva, ela concebeu de gêmeos. E hoje a ciência, ela chama esse caso raro de superfecundação heteroparental. É quando a mulher concebe de 2 homens diferentes. Foi o que aconteceu aqui, segundo o que eu entendo que a Bíblia está dizendo. Agora nós vemos as consequências depois que ela ouve a serpente, né? Continuando aqui o texto, e vendo a mulher que aquela árvore era boa e comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto. Então aqui nós temos uma metáfora, né? Tomando uma coisa por outra. Pastor, permita-me, com respeito, te interromper. Vamos fazer o seguinte: terminou os 4 minutos, depois volta no senhor, com suas considerações naquilo que o pastor César vai discorrer e as consequências. Então ficou claro aqui para aquele que está nos ouvindo, o senhor acredita que o pecado de Gênesis 3 então é de ordem sexual. Pastor César. Bom, em primeiro lugar, em Gênesis capítulo 3 não acontece nenhum tipo de contato sexual, nem entre a mulher e o homem, nem entre a mulher e a serpente. E isso é só ler o texto. Qualquer pessoa lendo o texto não vai perceber isso. Vale lembrar que a doutrina defendida pelo pastor Gladson, um querido, uma pessoa muito educada, inclusive, essa é uma doutrina que as pessoas concebem através de um convencimento. Alguém convenceu ele disso, e aí a partir desse convencimento ele vai para as escrituras com esse pressuposto. É impossível que qualquer pessoa minimamente alfabetizada, lendo o texto de Gênesis capítulo 3, perceba ou entenda que ali houve uma relação sexual entre a Eva, eu vou falar Eva aqui, ela vai ser chamada Eva depois, entre a mulher e o tentador, que lá na frente, no Apocalipse, vai explicitar que Satanás é a antiga serpente. Então, entre Satanás, o diabo, e a mulher. Quem defende essa ideia, ela foi convencido a essa ideia por um monte de... Aí cita coisas extra-bíblicas, coisas às vezes esotéricas, às vezes de fontes que não são confiáveis, né, do ponto de vista da ortodoxia cristã e tal. A igreja cristã nunca defendeu essa ideia. Nunca. A igreja cristã bíblica, a igreja cristã na história da igreja, entende? Tem... aí você diz assim, não, mas fulano disse isso, Beltrano disse isso. Então, heresias sempre aconteceram na história da igreja. O que eu estou dizendo é que o todo da igreja, a igreja, os cristãos como um todo, né? Ah, mas e fulano de tal no século tal, e fulano de tal no século tal, aí cada um pode falar o que quiser, como o senhor pode falar o que quiser aqui agora, assim como essa sua interpretação não representa a igreja, a igreja como um todo, né? Então, pessoas individualmente tendo opiniões não significa que a igreja abraçou, tá? Nenhum credo da igreja nunca contemplou essa ideia, nenhuma reunião da igreja, nós tivemos 7 concílios dos principais, nunca tratou essa história e tal. Então, o texto bíblico diz que não. Dizer que a Eva ficou grávida ainda de gêmeos que nasceram em tempos diferentes, porque há de se lembrar que é só ler o capítulo 4, versículo 1. Coabitou o homem, a palavra aqui, Adam, com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim, e disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois ela deu à luz a Abel, seu irmão. Então Abel foi lavrador de ovelhas e tal. Então, dizer que são gêmeos, eu acho que piora a situação, porque a ideia dessa doutrina é dizer que o Caim é filho do diabo, mas Abel não. Aí Abel é filho de quem e como eles conseguem ser gêmeos?
Bom, vamos lá. Pastor Gladson, biblicamente, como o senhor prova esse relacionamento de Eva, e no caso seria com o diabo? O tempo está com o senhor. Vamos lá. Então, não teve contato de sexo. O sexo acontece com roupa ou sem roupa? Por que viram que estava nu? Pergunto para o pastor César depois, ele responde, tá ok? Então, eles estavam nus, tá ok? Eles estavam nus. E o que fez vê-los que estavam nus? Qual foi o fruto, então, segundo o seu entendimento? É impossível ter um relacionamento. Bom, então a gente vê claro aqui, não representa. Então eu pergunto para o senhor o que é que representa, né? E qual foi o tempo? O senhor disse que foi um tempo depois. Me dá um texto. Me dá um texto, qual foi o tempo? Eu quero que o senhor me dê um tempo, tá? Um texto. Então, continuando aqui, eu não falei o que Paulo disse lá, concluí. Ele estava zeloso de Deus para preparar como havia saber um marido. Cristo. Me perdoe. Cristo. Então, a gente vê, mas temam, por que ele fez uma alusão, pastor César? A serpente. Mas temam como a serpente enganou a Eva. Se o senhor pegar aí todo esse capítulo de 2 Coríntios 11, mas temam como a serpente enganou a Eva. Enganou a Eva. Agora ele está falando de virgindade, está falando de marido, e agora ele está falando, eu temo como a serpente enganou a Eva. Também corrompa os vossos entendimentos. O que fez a serpente aqui para ela? Foi justamente desacreditar no que tinha falado, mas nem para Eva Deus falou para Adão. Se você pegar aqui em Gênesis, no capítulo 2, Deus falou, foi para Adão, quando ele disse, e Deus abençoou, frutificai e multiplicai. Essa palavra, o hebraico, o senhor conhece muito bem, que ela é falada para Abraão, essas mesmas duas palavras, para Abraão, para Isaac e para Jacó. Então, os filhos viriam. Uma pergunta para o senhor, como que os filhos viriam então? Porque frutificar e multiplicar eram descendência, porque ele falou que faria isso com Abraão, com Jacó. Você vai lá em 48, eu acho que é verso 4 em diante, quando Jacó está partindo, ele fala justamente para José, que Deus tinha prometido multiplicar, encher os povos. Noé, você pega também Gênesis 9, verso 7, pode pegar em Gênesis 9, 7, o que é que Deus fala para Noé? Frutificar, multiplicar. Então os filhos viriam, se você pegar Gênesis aqui, 28, frutificar e multiplicar, como que eles viriam? E aí a gente vê o apóstolo São Paulo escrevendo a Timóteo, no seu capítulo 2, verso 14. Adão não caiu em transgressão, mas a Eva caiu em transgressão. Se o senhor pegar um homem conceituado, mas não adianta eu falar de Joseph, de Spurgeon, vamos falar da Bíblia. Da Bíblia é melhor. Então é melhor na Bíblia, então eu vou ficar só com a Bíblia. Pastor César. Ok, vamos lá. Ele cita a segunda carta de Paulo aos Coríntios, então vamos lá. Primeiro, para quem tá aí, não está entendendo o tema mais ou menos, o pastor Gladson entende que no capítulo 3 de Gênesis houve um relacionamento sexual entre Eva e o diabo. A serpente. E esse relacionamento entre Eva e o diabo gerou 2 filhos. Gêmeos lá, o Caim e o Abel, mas ele de alguma forma o Abel não pertence ao diabo, mas o Caim sim. E aí ele cita segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, assim como a serpente enganou Eva, eu temo que vocês também sejam enganados, tal, e se afastem da simplicidade de Cristo. O senhor quer dizer que o diabo pode transar com as mulheres da igreja? Porque Paulo está dizendo assim, ó, assim como a serpente enganou Eva, e se o senhor diz que lá em Gênesis 3, enganar Eva, termina nesse engano o sexo, então o senhor está defendendo que o diabo pode engravidar as pessoas da igreja hoje, e Paulo estava com medo de que o diabo fosse lá copular as irmãs da igreja e gerar filhos, e esses filhos eram quimeras, eram mistos, eram semi-anjos, meio Deus, meio e tal, só para a gente entender, é isso que o senhor está defendendo?
É óbvio que não, né? É óbvio que não. O senhor está vendo o que Paulo está falando aqui sobre falsos apóstolos, falsos ensinamentos, ao ponto que quando ele continua aqui, o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O senhor sabe que ele está fazendo uma alusão lá em Gênesis, o que Satanás está fazendo aqui com os falsos apóstolos. É o que está escrito no texto. Pode continuar a leitura, não para somente aí. Na continuidade, ele vem aqui ao ponto que ele vem e diz assim, ó, não é maravilha que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. É um concebimento de um ensinamento errado. Foi o que a Eva concebeu e praticou o sexo. Bom, então, voltando. Se a Eva foi enganada... A Bíblia diz. Peraí, se ela foi enganada... Tá na minha vez? Sim, professor. Tá. Se a Eva foi enganada ali... Logo, ela é inocente. Porque se você é enganado, você é inocente. Se eu te der um golpe aqui e você não souber o assunto e você for enganado, qualquer juiz vai te absolver. Por que é que a Eva foi condenada sendo que ela é a vítima? Se ela foi enganada, então a gente está falando do estupro. Então Deus vai condenar a mulher que foi enganada, e naquele engano e tal, sendo que quando eu fiz a pergunta de Coríntios capítulo 11, o Senhor disse, não, ela foi enganada. Então, tá bom. Então, se eu também entendo que Eva foi enganada lá por Satanás, mas ela tomou uma decisão pessoal e comeu o fruto, rompendo com Deus. É isso que o senhor está dizendo. Então, bom, vamos lá. É o que diz o texto. Ele, por favor, gostaria de passar para ele, porque ele falou juiz, falou advogado, então eu vou colocar aí o bacharel para falar. Vamos lá. É importante para quem está em casa que o irmão discorra sobre esse assunto, explicando realmente como foi esse pecado. As pessoas que estão em casa não estão entendendo. Tem como explicar pra gente? Sim, é o seguinte, pastor César, deixa eu explicar, porque a maioria das pessoas não entende o que é a serpente. No chat eles não estão compreendendo. Até o tempo tá ali. O diabo fez sexo com a serpente, né? Ou a serpente fez sexo com Eva e nasceu Caim e Abel. Qual que é a base para crer nisso, né? Eu vi que o senhor falou, que ele citou a escritura de Paulo, de 2 Coríntios, o senhor falou sobre Eva ter sido enganada. E a Bíblia fala lá em Timóteo, né, que Adão não foi enganado, mas Eva, sendo enganada, ela caiu em transgressão, né? E houve punições por causa disso. Só que eu acho que a gente tem que dar um passos atrás antes de a gente chegar no que realmente aconteceu no Éden. E a questão é sobre conceituar as árvores da vida, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do mal e o comer do fruto. Você sabe que a teologia diverge entre árvores literais e árvores simbólicas. Nós acreditamos que tem partes literais e partes simbólicas, porque elas se misturam. Quando você enxerga a árvore da vida, como dizem provérbios, o fruto da retidão é a árvore da vida, né? E daqueles que buscam, né, recebem da árvore da vida o fruto da retidão. Você tem mais outras passagens em provérbios falando que é todos aqueles que tomam da árvore de vida, né, Shain no hebraico. Então a ideia é que como a árvore da vida, a maioria dos rabinos interpretam, né, que aquilo era como se fosse a Torá, a palavra de Deus, né, a árvore da vida, esse conhecimento que daria a vida, porque ela tem uma distinção entre as outras árvores literais. E a árvore do conhecimento do mal seria o quê? Seria o inverso disso. Seria o conhecimento do mal, o conhecimento de Satanás, né, o conhecimento do bem e do mal. Então, quando você entende que é o conhecimento do bem e do mal, e comer da árvore da vida era comer do conhecimento que dava vida, que dava vida eterna, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era o conhecimento que dava morte, a gente consegue ir para onde que era o fruto. E o que era o fruto? Temos 1 minuto. Qual que é a única escritura que a gente pode fazer exegese para a gente entender o que era o fruto? Eu concordo com o senhor quando o senhor falou sobre Gênesis 3, sobre a gente querer ler e entender uma relação sexual ali. A gente tem que construir uma construção teológica que vai desde antes e depois. Por exemplo, eu vi um debate sobre Gênesis 6, né? E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens e tomaram para si esposas. Se você ler aquilo ali, com certeza você também não vai chegar a uma conclusão que foram anjos. Você vai fazer construção teológica, você vai pegar Judas, você vai pegar Pedro, você vai pegar Jó para fazer uma construção teológica. Mas qual é o texto para fazer essa exegese que você usa? É o que eu quero mostrar. Você tem 20 segundos. Tá, primeira coisa. Sobre Gênesis 6, a gente mostra que haviam gigantes na Terra, certo? Só que esses gigantes,
eles não vieram da relação dos filhos dos homens, ou dos filhos de Deus com os filhos dos homens. Eles já existiam antes. Então essa alteração genética para surgir gigante, ela veio antes, o senhor conhece o texto, e depois. Ou seja, essa linhagem genética, ela teve que vir anteriormente a essa relação e remeter isso ao Éden, entendeu? E vem do pecado de ordem sexual, vem então. do pecado de ordem sexual. Ok, pastor César, vamos lá. Entendeu, né? Primeiro, volto ao ponto de que, e obrigado por reconhecer que ninguém lendo Gênesis 3 consegue enxergar a relação sexual ali, a menos que ele o faça baseado em concepções adquiridas de outras fontes. Em Gênesis 3 não tem relação sexual, ponto. Gênesis 6, aí você está pegando um tema lá de Gênesis 6, que é um debate teológico também secular, mas lá existe relação sexual. Lá em Gênesis 6, os filhos dos homens se deitaram com as filhas dos homens, com as filhas de Deus, não sei o que, tem sexo lá na jogada de Gênesis 6. Então, não vale aqui. O fato de Gênesis 6 ter gigantes, a palavra ali é para gigantes... Néfilins. Então, vamos lá no texto. Capítulo 6, versículo 1. Vamos lá, versículo 2, né, em diante. Vamos lá, versículo 2. Eu acho que é mais para frente que aparecem os gigantes. Naquele tempo haviam gigantes na terra. O fato de ter gigante... É o verso 4, eu falei 2, mas é o 4. O fato de ter gigante, o que isso significa? O que isso tem a ver com a Eva e Satanás ali no Éden? Então, se Eva foi seduzida, a pergunta que eu fiz que não foi tratada, então ela foi vítima, ela foi estuprada. Se isso que vocês estão defendendo é verdade, então ela foi estuprada. Se ela foi estuprada, então Deus a condena depois disso ainda. E o que a gente faz com Gênesis capítulo 4, versículo 1? Porque Gênesis capítulo 4, versículo 1, diz textualmente: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e ela engravidou. Capítulo 4, versículo 1, coabitou o Adão com a Eva, e ela concebeu, quer dizer, engravidou, e deu à luz Caim. Vamos lá. A Bíblia, a próxima página, a Bíblia diz que o Caim é filho de Adão. A Bíblia diz. Aonde? Em Gênesis capítulo 4, versículo 1. Vou repetir o texto. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz Caim. O homem, o Adão, tá lá, Adão, se deitou com a Eva. A Eva engravidou e ganhou um neném. E esse neném ficou chamado Caim. E ela disse: adquiri do Senhor um varão. Então, o que a gente faz com Gênesis capítulo 4, versículo 1, onde a Bíblia diz peremptoriamente que o Adão e Eva se deitaram, a Eva ficou grávida e nasceu o Caim? Quem está certo? A Bíblia em Gênesis 4, 1, ou a sua interpretação de Gênesis 3, onde nem mesmo aparece a palavra sexo? Pastor Gladson, o texto está na mesa. Tá bom? Então, o quê? Vamos desbruçar no texto. Só que o senhor me falou que eu não entrei no engano, o senhor também não respondeu a minha pergunta do fruto. Aqui o senhor sabe muito bem, principalmente o senhor como professor de hebraico, aqui está trazendo os detalhes de quê? Do capítulo 3. Se você pegar o capítulo 2, Deus fez o homem e depois ele traz o detalhe. Gênesis 1, 26, e fez o homem a sua imagem e semelhança. E Gênesis 2, 7, ele criou Deus, e ali vem os detalhes do pó, da terra. O senhor sabe muito bem disso. Capítulo 3, capítulo 4 é os detalhes do capítulo 3. O senhor sabe muito bem. Agora, se Caim for de Deus, me mostre qualquer uma genealogia de Adão. Pastor, não é isso. Veja bem, olha o que diz o texto. Coabitou o homem, quem é o homem? Adão, com Eva, sua mulher. E esta concebeu e deu luz a Caim. O texto está dizendo então, que Adão coabitou com ela e ela deu luz a Caim. É esse texto que o pastor César colocou ali. Tudo bem, eu quero que ele me mostre aonde que Adão, aqui. Mas primeiro o senhor precisa resolver esse texto. Não, mas primeiro ele precisa resolver o 3. Nós estamos no 3 primeiro, não resolvemos nenhum 3. O senhor não vai resolver então esse versículo? Vou lá, vou então, chegar lá. O tempo está com o senhor. Mas eu quero que a gente volte pro 3. Mas antes de voltar pro 3, o senhor precisa resolver. O senhor vai resolver a luz do 3, é isso? Vou resolver então, o senhor
do tem 3. 1 minuto Tudo e 40 bem, segundos. Vou Vamos lá. resolver a luz do 3. Então, se a gente vê que quando aconteceu aqui o ato com a serpente, o que aconteceu? Seus olhos abriram, viram que estava num, e o que aconteceu? Lógico, as consequências. Qual foi? O pecado e a sentença. Ouvi a tua voz, me escondeu. Quer dizer, ele teve medo, se escondeu. Mas por que se escondeu? Agora, quem te mostrou que estava nu? Uma pessoa. Uma pessoa mostrou, pastor César. Quem é essa pessoa que mostrou que estava nu? Eu quero saber. Eu estou fazendo perguntas para o senhor não está respondendo. Eu queria saber do fruto, eu queria saber, fiz uma pergunta para o senhor, como que os filhos viriam, o senhor até agora não respondeu. Agora eu quero saber quem mostrou que estava nu. Comece tudo da árvore. Agora o Salmo 128, verso 12. A tua mulher é uma videira, uma árvore frutífera ao redor da tua mesa. Os teus filhos como planta de oliveira. Se você for em Provérbios 30, verso 20, tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come, limpa a sua boca e diz, não fiz mal nenhum. Ah, o que faz uma mulher adúltera? Então é o que eu estou falando para o senhor. Jesus disse no Evangelho 8, 43. Não entendeis minha linguagem? Que o senhor quer... 8? O Evangelho de João. Evangelho João 8, 43. Ah, Evangelho de João, ok. João, falei João 8, 43. Não entendeis a minha linguagem. Aí o senhor pega o que não está escrito aqui, no 4, que deitou, que fez sexo. Não é dessa maneira. Coabitou, a gente sabe, conheceu. É lógico que Adão conheceu, porque a própria Bíblia diz aqui no 3 que ele comeu e deu a seu marido. Agora a sentença é: o teu desejo será para o teu marido. Para quem foi o desejo da serpente? Sr. Gladson, as duas perguntas é sobre a nudez e o fruto, é isso? Sim. Pastor César. Eu nem entendi a pergunta. Quais são as duas perguntas? O senhor falou de nudez e fruto. Então vamos lá. Primeira pergunta. Só pergunta. Como que os filhos viriam? Sexo. Frutificai. Sexo. Ah. Um homem transa com a mulher, nasce o filho. Qualquer criança sabe disso. Aqui era sexo. Todas as pessoas nascem. O senhor nasceu através do sexo. Não, seu mas pai, depois sua do mãe. pecado. Depois do pecado. Antes do pecado, Não. Deus disse assim Aonde? para Adão. Antes do pecado, Deus disse assim, multiplicai. Exatamente. Sim. E por que a Eva não veio por causa do sexo? Fez aí com ele. Jesus não veio pelo sexo. Por que Jesus não veio pelo sexo? Porque Jesus é 100% Deus. Vamos por parte, ó. Você falou que todos vinham pro sexo. Todos os seres humanos, Não, com exceção... Jesus não veio pro sexo. Todos os seres humanos, a partir de Adão e Eva, todos os seres humanos, com a exceção de Jesus Cristo, nascem através do contato sexual. Todos. Então, E a inseminação artificial não existe mais, não? Então, mas a inseminação Não existe? artificial... Não, o senhor falou depende- todos. a Então o ins- senhor está tirando a ciência. A inseminação artificial depende De quê? Não de sexo. A inseminação artificial depende dos cromossomos do homem e da mulher. Mas não de sexo. O espermatozoide tem 23 cromossomos, o óvulo tem 23 cromossomos. Só dá para fazer inseminação artificial quando você tem os 23 pares de cromossomos, 23 do papai e 23 da mamãe. Ora, meu Deus E do cadê céu. o sexo? Cadê o sexo? Está- Deitar, rolar. Não tá. Então calma aí, vamos Não lá. dá. O assunto de Gênesis 3 É sexo. não tem nenhum tipo de contato sexual. Se tiver, o senhor está me devendo Gênesis capítulo 4. Se tiver, Olá. então o Adão também fez sexo com o Satanás? Porque a Bíblia diz que a mulher comeu, você diz, o comeu aí é sexo. Sim. E depois sexo. ela deu pro seu marido o Sim, fruto. E o sim. também comeu. O Adão é homossexual? O Adão se deitou com Satanás? O Adão praticou zoofilia? Ele transou com a cobra? Junto com a Eva? É isso que o senhor defende? Não defendo isso. Nem estou falando isso. O senhor disse que quando a Eva comeu o fruto... Deu pro seu marido. Calma aí. Quando a Eva comeu o fruto, isso significa contato sexual. Sim. Só que Óbvio. o texto não termina assim. A Bíblia diz que ela comeu o fruto Sim. e depois deu o fruto pro seu marido. Seu marido. E ele também comeu. Com ela. Não. Ele também comeu. E aí, eu estou perguntando, ele também se deitou com Satanás? Ele também? Se o senhor está vendo uma questão sexual aqui, então ele também comeu? Não diz que é com ela, Não. tá? O texto. Bom, como que não? Como que não? Vamos lá. Como que não? O senhor é professor em hebraico. Shelah é o quê? Dela. Dela é mulher, é feminino. Shelom é masculino. Aonde ou está não? escrito Shelah e Shelô? Leia aí, ué.
Lê aí, Gênesis me fala, 3:3. o senhor que está dizendo. Vamos lá. Dele, Shelah, tá em Gênesis 2, verso 17. Então, Pega o texto aí. Gênesis 3. Então, Gênesis capítulo 2, verso 17, tá Shelah. Aham. E lê certo. se tá Shelah ou não. Tá ou não tá? Mas você entende esse conceito de masculino e feminino do Sim, hebraico? tô entendendo do hebraico. Calma aí. Não, entender como o senhor não entende. O senhor é professor, me ensina então. Então tá bom, vou te ensinar, não tem problema. bem. Ninguém é obrigado a saber uma língua. Lógico. Tá. Shelah significa dela. Shelô significa dele. É o que tá escrito. No texto de Gênesis 2, o assunto é a árvore. Lá A tá mulher- dizendo a mulher é a árvore. A árvore. Não. A mulher é uma árvore frutífera. Pô, a Bíblia tá dizendo Então que vamos é. lá. O Senhor Deus deu essa ordem. Vamos lá. Salmo 128:2. Então vamos lá. O Senhor Deus deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Se a mulher é árvore, o Adão podia Mulher não é transar com árvore. todas as mulheres do jardim, tinha mulheres lá no jardim. Então Aí, não é. não. O assunto aqui é a árvore. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore não comerás. E aí pode ser que apareça Shelah ali, porque é dela. Não, parece ou parece? Da árvore. Aparece ou não No aparece? capítulo 3, é do fruto. Então aparece no masculino. É só isso. Deus proibiu a árvore e a Eva parece que ter comido do fruto da árvore. Então por isso a diferença de Shelah e Shelô. Mas a pergunta é, o O senhor não Adão respondeu a minha também... pergunta. Qual é a pergunta, pastor? A segunda. Ele respondeu a primeira. É sexo, eu entendi. O senhor respondeu. Tá, Né? qual é a segunda? O fruto. O fruto. O senhor quer Que saber da trouxe nudez. as consequências. Não, segunda, o senhor falou As que eu não gosto de consequências graves. Qual foi as consequências graves? Ela viu que estava nu. Então, viu que tava vamos nu, fazer o seguinte, teve pastor Gladys. medo, se Vamos escondeu. fazer o seguinte. Pode ser. Fica